Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia você que nos assiste pela TV Jornal da Cidade. Unidos em torno do altar, celebramos hoje a festa da Transfiguração do Senhor. A Transfiguração do Senhor diante dos apóstolos Pedro, Tiago e João, com o testemunho da lei e dos profetas, manifestou a sua glória e na sua humanidade, em tudo semelhante à nossa. Fez resplandecer a luz da sua divindade, para tirar o coração dos discípulos o escândalo da cruz e mostrar que devia realizar-se no corpo da igreja o que resplandecia na sua cabeça. Diante deste tão grande episódio, coloquemo-nos na presença do Senhor, para que sejamos testemunha de sua humanidade. Cantemos. Ó luz do eterno Pai, sois vós o nosso sol, a todos aclarai, divino arrebol. Cristo Jesus, do Pai eterno a glória, a luz da nossa história, mostrai-nos a vossa face. Aleluia. Ó luz do eterno Pai, a honra e o louvor, a vós que iluminais com chamas de amor. Cristo Jesus, do Pai eterno a glória, a luz da nossa história, mostrai-nos a vossa face. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia a você que nos assiste pela TV Jornal da Cidade, pelas redes sociais. Bom dia a vocês que aqui se encontram para esta celebração. Hoje celebramos a transfiguração do Senhor. Somos chamados a ouvir o convite de Cristo, que nos chama para fazer uma experiência profunda com Ele. A celebração do domingo é este encontro com Jesus no Monte Tabor. Neste início do mês de agosto, dedicado às vocações, nos alegramos pelos seminaristas e padres que serão ordenados de forma especial pelo nosso arcebispo, Dom José Fernando de Faria, da Igreja Vétero-Católica Missionária, por ser também o mês do nosso encontro com todo o clero pertencente à região sudeste. Diáconos, padres e bispos estarão presentes neste evento tão importante para a Igreja. Agradecemos ao Pai pela vida destes homens que se dispõem a viver na radicalidade os valores do Reino de Deus. Que abençoe cada um de nós, para que todos estejam unidos na fé. Nos abençoe nosso bispo anfitrião Dom Rodrigo Soares, que com muito carinho e disposição nos receberá nos dias 25 a 27 em Paracambi, Rio de Janeiro. Que Deus nos conceda saúde e disposição e nos abençoe nesta caminhada. Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor. Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor. Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor. Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor. O Espírito de Deus em nós
é revelação. Somos construtores de uma nova civilização. Diz o Senhor Jesus que os mansos terão o pão e o mel, e nesta terra brotará a paz que vem do céu. Saímos como Paulo e Pedro cantando esta paz. Os nossos instrumentos são o pão e a palavra, memória que Jesus deixou para celebração da Eucaristia. E todo dia a gente é igreja que não cala. Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor. Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor. Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor. Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor. O novo Pentecostes hoje acontecerá. E todos falarão a mesma língua de Jesus. E sua luz iluminará aqueles que lutam para organizar um povo que caminha e busca a salvação na cruz. Cantamos a ressurreição na mesa do altar. A vida que transforma o homem em berço de partilha. E todos se aconchegarão nos braços de Deus, na casa do Pai. Eu sei que Ele nos acolhe no seu coração. Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor. Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor. Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor. Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor. Irmãos e irmãs, façamos o nosso exame de consciência pelos pecados que temos responsabilidade como igreja. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Passemos ao nosso canto de perdão. Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Que Deus Todo-Poderoso seja misericordioso para convosco, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Passemos agora ao nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amar.
Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o que você vai colocar hoje sobre o altar do Senhor? Chegou o nosso momento de fazermos as nossas orações e os nossos pedidos de intercessões. Há um ditado que diz: não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o problema que você tem um grande Deus. Problemas existem na vida de todos. São desafios que temos que encarar, resolver e ultrapassar. E sabemos a importância da oração para os amenizar. Dificuldade existe. Não adianta negá-los ou fingir que eles não existem. Se eles aparecerem, encare-os de frente e procure a melhor forma de resolvê-los. Mas não use uma lente de aumento para piorar o problema. Vá com calma e resolva da melhor forma possível, pois todo problema tem uma solução ou saída. Aliás, agora é o momento ideal de você entregar os seus problemas nas mãos de Deus. Vamos juntos com Ele subir a montanha do Tabor. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance e ore sempre. Viva intensamente antes que a cortina se feche. De nossa parte, oremos pelas seguintes pessoas: pela saúde de Maria Tereza Coelho, por Rosana Carvalho Suneme e família, pelo Miguel Tomatinho, Felipe dos Santos, Elton Ribeiro do Prado, Leila Vieira, Élida Carolina e Amanda, Cássia Paiva, Samuel Guarnieri, Leandro Ribeiro e Ana Vitória Rodrigues, Mário Maximiano e Mariângela Ribeiro do Prado. Oremos por Gilberto Guimarães Barreiro, pelo reverendo William Emanuel Rodrigues, por Valmir Ângelo Miranda e família, por Júnior de Varginha, Gina e Raimundo Dias, Ana Bordigorni, Nicanor e Adelaide Gaspar, Neuza Mesquita Moreira e Sebastiana Rodrigues Vieira, Padre Caetano e o amigo Bizeto. Também oremos pelos aniversariantes dessa semana: Padre Pedro Ribeiro de Souza, Silvana Bordigoni, Ricardo Romeiro, Reverendo Rodrigo Jacinto, Tânia Rosa Machado, João Luiz Lopes Arruda, Marco Túlio Franco, Antônio Carlos Pereira Rosa, Sérgio Borges. A todos os nossos parabéns, votos de muita saúde e felicidade, com as bênçãos de São Francisco de Assis e Nossa Senhora das Dores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho unigênito, confirmastes os ministérios da fé pelo testemunho dos patriarcas e pela voz saída da nuvem resplandecente, proclamaste a adoção perfeita de vossos filhos.
concedei, benigno, a graça que nos tornamos cordeiros deste reino de glória, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Filho do Homem, símbolo do povo fiel, recebe o poder, a glória e a realeza. Jesus é o Filho amado do Pai, a quem precisamos ouvir e seguir. Com fé e confiança, ouçamos a liturgia de hoje. Leitura da profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10, 13, 14. Eu continuava olhando até que foram colocados uns troncos, e um ancião de muitos dias aí tomou o lugar. Sua veste era branca, como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo, que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal, e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus é rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Deus é rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Leitura da carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 19. Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: Este é meu filho bem amado, no qual eu ponho o meu bem-querer. Esta voz nós a ouvimos, vindas do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. E assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos como lâmpadas que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer.
escutai-o todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9. Glória a vós, Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, a primeira leitura do livro de Daniel surgiu num tempo de muitas dificuldades para o povo de Deus, segundos séculos antes de Cristo. Por isso nos apresenta uma leitura cheia de símbolos, imagens e figuras. A compreensão parece difícil à primeira vista. Vejamos. Trono como chamas de fogo, as rodas do trono como fogo em brasa, um rio de fogo serviam-no de milhares e milhões de milhões. O modo de escrever muito usado em tempos difíceis é chamado de apocalíptico e servia para animar a comunidade para enfrentar as dominações que oprimiam o povo. O importante é que, em meio a toda a opressão, Daniel vê um sinal de vitória. Eis que, entre as nuvens do céu, vinha um como filho do homem, aproximando do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e o seu reino, um reino que não se dissolverá. Como no tempo de Jesus, essa profecia reacende a esperança do povo e hoje reanima a cada um de nós diante das opressões pelas quais passamos. Aos olhos da fé cristã, esse Filho do Homem que estabelece esse reino é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Pelo Evangelho, vemos que ele se transfigura diante dos discípulos, mostrando sua glória e majestade. A transfiguração de Jesus manifestou aos discípulos sua realeza e sua divindade. Eles subiram a montanha para rezar, e lá o rosto de Jesus brilhou como o sol. Suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso aparecem Moisés e Elias, que são imagens da lei e dos profetas, revelando sua presença, revelando na presença de Jesus a plenitude na presença de Deus. Toda a profecia e toda a lei foram cumpridas. Eis que uma voz do céu confirmou: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Que quer dizer, na qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o.
Com a manifestação de Deus, a atitude dos discípulos Pedro, Tiago e João foram de cair com o rosto por terra. Mas o Senhor os ajudou a se levantar e os exortou a não ter medo. Levantai-vos e não tenhais medo. Jesus tocou nos discípulos e lhe estendeu a mão e os ajudou a se levantar. Que beleza! Que gesto grandioso de amor! O Filho amado de Deus Pai, estendendo a mão àqueles pobres discípulos, a estende também a cada um de nós. Isso nos dá a certeza da vitória final. Experimentaram a alegria do céu aqui na terra e nos deram o relato da transfiguração em fé, a esperança e o amor que nos fazem tomar uma atitude nova. Vejamos, Jesus subiu com Pedro, Tiago e João a uma alta montanha onde estariam razoavelmente a salvo de qualquer intromissão humana. Ali, testemunharam os 3 apóstolos, uma manifestação celestial que não tem paralelo na história, conhecida como a transfiguração de Cristo. Um dos propósitos do Senhor neste retiro, como eu disse, era orar. A uma transcendente investidura de glória desceu sobre ele, enquanto rezava. Os apóstolos haviam adormecido, mas foram despertados pelo extraordinário esplendor da cena e contemplaram com reverente pasmo seu Senhor glorificado. A aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Suas roupas, embora feitas de fazenda terrena, tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhuma lavanderia na terra as poderia alvejar. E o seu rosto resplandeceu como o sol. Assim ficou Jesus transfigurado diante das 3 testemunhas privilegiadas. Com ele conversavam 2 outros personagens, também em estado de glorificado fulgor. Estes, como descobriram os apóstolos, por meio não específicos, eram Moisés e Elias. E o assunto daquela conferência com Jesus era sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém em breve. Quando os profetas visitantes se prepararam para partir, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma outra para Elias. Não sabendo, porém, o que dizia, Pedro e seus companheiros estavam perplexos, aterrados, com medo. Se existia um propósito na proposta de Pedro, parece ter sido o de retardar a partida daqueles ilustres visitantes. A sublime e majestosa solenidade da ocasião ainda não atingira seu ponto culminante. Enquanto Pedro falava, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o, em quem eu tenho alegria, ouça-o. Era a voz do Pai Eterno, que se manifestava ao som daquela voz de suprema majestade. Os apóstolos caíram prostrados. Jesus aproximou-se deles, tocou-os e disse: Erguei-vos e não tenham medo, não temais. Quando olharam, viram que estavam novamente sozinhos com Jesus. A impressão causada por esta manifestação não podia jamais ser esquecida, mas foram expressamente proibidos de falar sobre o acontecimento daquele dia, até depois que o Salvador tivesse ressurgido dentre os mortos, com a sua ressurreição. Estavam confusos quanto ao significado das palavras do Senhor sobre sua futura ressurreição. Haviam ouvido com grande pesar e relutante, começavam a compreender que era imprescindível que o seu amado mestre padecesse e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes e governadores e até pelos escribas, e que finalmente fosse morto. A recomendação do Senhor de que até que ele ressuscitasse dentre os mortos, não deveriam contar a ninguém
suas experiências naquele monte. Proibia-os de relatar o acontecido até mesmo a seus companheiros de apostolado. Mais tarde, após a ascensão do Senhor à sua glória, Pedro prestou testemunho à igreja sobre a extraordinária experiência dessa forma vigorosa, vivida por eles. Porque nós não fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E João, confessando reverentemente diante do mundo a divindade do Verbo, o Filho de Deus que havia sido feito carne para habitar entre os homens, afirmou de maneira solene: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E naquele misterioso dia, após este acontecimento, o Senhor nos motiva a descer e continuar a caminhada. É preciso continuar o caminho com Jesus para chegar ao céu, onde contemplaremos a face de Deus. Ali naquele monte viram Jesus com Moisés e Elias, mas levantando os olhos, os discípulos não viram mais ninguém a não ser Jesus, os encorajando a seguirem em frente. Isso é mais um sinal de esperança. É o Senhor que estará sempre ao nosso lado em nossas caminhadas. Ele nos conduz à montanha sagrada e nos acompanha na planície da nossa vida, nos acontecimentos corriqueiros do cotidiano, nas lutas e desafios que temos que travar. A transfiguração marcou a vida dos discípulos e é para nós uma antecipação da vitória final. Ela é reservada a todos nós, filhos de Deus, que abraçamos a fé. Corajosamente, irmãos do clero, vamos ao encontro em Paracambi e ao povo de Deus caminhando sempre em busca do tesouro que nos promete Jesus, buscando primeiro o reino de Deus, sabedores que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que Deus faça brilhar em nós a sua luz. Deus fez brilhar em nós a sua luz, que contemplamos no rosto de Jesus. A majestade e beleza dele emanam. Aleluia, aleluia, aleluia. Transfigurado, Cristo apareceu. Lá na montanha se revelou aos seus. Da sua glória nós somos testemunhas. O Cristo vem renovar as criaturas. Deus fez brilhar em nós a sua luz, que contemplamos no rosto de Jesus. Aleluia. Moisés e Elias contemplam o clarão, lei e profetas na transfiguração do Filho amado que herdou a complacência do Deus bondoso, Pai da benevolência. Deus fez brilhar em nós a sua luz, que contemplamos no rosto de Jesus. Aleluia. A luz do Cristo o mundo transfigura, e a voz do Pai que nos vem lá das alturas confirma nele o seu amor por nós. Cantemos todos unidos numa só voz. Deus fez brilhar em nós a sua luz, que contemplamos no rosto de Jesus. A majestade e beleza dele emanam. Aleluia, aleluia, aleluia.
Fiquemos em pé e proclamemos a fé uma vez dada aos santos. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai desde toda a eternidade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Por nós e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e fez-se verdadeiro homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, sofreu a morte e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor, a fonte da vida que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele quem falou pelos profetas. E cremos na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professamos um só batismo para a remissão dos pecados, e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, apresentemos ao Senhor os nossos pedidos, enquanto celebramos com alegria a glória que o Senhor manifestou na transfiguração. Confiantes, após cada oração, vamos responder: Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Para que a Igreja, por sua pregação e por seu testemunho, faça brilhar no mundo vossa luz divina, que vence a mentira e o pecado, contemplando o esplendor de vosso Filho glorioso, possamos defender e promover a vida dos irmãos e irmãs desfigurados pela injustiça. Oremos ao Senhor. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Pelas vocações ao ministério ordenado, diáconos, padres e bispos, que aumente o número de servidores e sejam santos e sábios, que promovam na Igreja o anúncio do Evangelho com alegria. Oremos ao Senhor. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Para que esta prelazia e seus membros sejam perseverantes e que muitos outros jovens padres acolham vosso chamado ao ministério ordenado, vindo se juntar a nós para o verdadeiro trabalho missionário. Oremos ao Senhor. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Para que os enfermos e todos os que sofrem possam encontrar alívio e força na paixão e esplendor de vosso Filho e na solidariedade fraterna. Nós mesmos saibamos ouvir com fé e imitar o Filho amado do Pai. Oremos ao Senhor. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Para que todo o clero da região sudeste estejam motivados e unidos aos nossos ideais no encontro que acontece este mês em Paracambi, Rio de Janeiro, onde estaremos reunidos em Assembleia Geral nos dias 25 a 27 deste mês. Que continuem abertos à ação do Espírito Santo no pastoreio da Igreja Veterocatólica Missionária, que conta com a presença de todos. Oremos ao Senhor. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Aceitai, Senhor Jesus, os pedidos que depositamos com confiança no vosso altar. Senhor, que a vossa bênção nos sustente, não permita que jamais nos oponhamos à vossa vontade e nos conceda gozar sempre dos vossos benefícios. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nossas vozes reunidas entoam, ó Deus vivo, a vossa vitória. Pelo mundo inteiro ressoa
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Assim o temos para o Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. Verdadeiramente é digno e justo. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é nossa salvação dar-vos graças sempre, em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Na presença de testemunhas escolhidas, Ele manifestou a sua glória e na sua humildade, em tudo semelhante à nossa, fez resplandecer a luz da sua divindade para tirar do coração dos discípulos o escândalo da cruz e mostrar que devia realizar-se no corpo da igreja o que de modo admirável resplandecia na sua cabeça. Por isso, exulta a igreja em toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Senhor, na verdade, Tu és santo, és fonte de toda santidade. Vós que ameis os seres humanos e sempre o assistis no caminho da vida, nós vos suplicamos, Pai de infinita bondade e cheio de paciência para com vossos filhos e filhas, que aceite esses dons, os nossos louvores, mediante Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, santificando, pois, esses dons do pão e do vinho, derramando sobre eles o Teu Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificai os dons que vos apresentamos. Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De igual modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto sempre que o beberdes, em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo, que se fica esperando a sua volta. Portanto, Senhor e Pai Celestial, recordando a sua morte, de uma vez para sempre sobre a cruz, a sua ressurreição dos mortos e a sua ascensão aos céus, e esperando a vinda do seu reino, celebramos com este pão e este cálice o memorial de Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Aceita, Senhor, através dele, nosso sumo sacerdote, este nosso sacrifício de louvor e ação de graças.
Ao comermos e bebermos estes dons sagrados, na presença da Sua Majestade Divina, enche-nos da Tua graça e bênção celestial, e renovando-nos com o Seu Espírito, possamos nós que, participando do corpo e sangue de Cristo, sermos congregados na unidade pelo Espírito Santo. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos dos céus. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé, em especial Lucas Limas Miranda. A ele e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da graça, da nossa reconciliação, estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo e nosso arcebispo José Fernando, o bispo diocesano Nildemar, e a mim, vosso digno coordenador desta prelazia, com os demais bispos e todo o clero da IVCM, e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui, na vossa presença reunida em vós, Pai de misericórdia. Reuni também todos os nossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, te sejam dadas, Deus Pai onipotente, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. E agora, como nosso Senhor Jesus Cristo Salvador nos ensinou, nós ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Você que está em casa, você que nos acompanha pelas redes sociais, faça a sua comunhão espiritualmente.
Onde está o Mestre, o soberano Filho, que o Pai mostrou a nós, o Cordeiro de Deus, de coração prostrado, em vosso Monte Santo, permanecer em ti, contigo ser um só. Vimos tua grandeza, te proclamamos santo, meu olhar se volta a ti. Permanecer aqui, ouvir tua voz que diz: o Filho amado meu. Aonde está o Mestre, o soberano Filho, que o Pai mostrou a nós, o Cordeiro de Deus, de coração prostrado, em vosso Monte Santo, permanecer em ti, contigo ser um só. Vimos tua grandeza, te proclamamos santo, meu olhar se volta a ti. Permanecer aqui, ouvir tua voz que diz: o Filho amado meu. Vimos tua grandeza, te proclamamos santo, meu olhar se volta a ti. Permanecer aqui, ouvir tua voz que diz: o Filho amado meu. Vimos tua grandeza, te proclamamos santo, meu olhar se volta a ti. Permanecer aqui, ouvir tua voz que diz: o Filho amado meu. Permanecer aqui, ouvir tua voz que diz: o Filho amado meu. Oremos. Infundi, Senhor, em nós o espírito da vossa caridade, a fim de que todos os que associastes com os sacramentos pascais, por vossa graça, vivam unidos em perfeita união. Ó Deus, que a palavra que nos escutamos nesta celebração de hoje nos transforme em imagens de Cristo, cujo esplendor quisestes revelar na tua glória, transfiguração por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina em unidade com o Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, o propósito divino manifestado no dia da transfiguração de Jesus talvez seja muito difícil para a mente humana captar seu real significado pela sua descrição como nos é apresentada. Uma concepção plena de esplendor de Deus Pai. Entretanto, alguns aspectos dos resultados obtidos são evidentes. Para Cristo, a manifestação foi fortalecedora. Infelizmente, o que realmente se passou na entrevista de Jesus com Moisés e Elias
não está registrado em sua plenitude nos evangelhos do Novo Testamento. A voz de seu pai, de quem fora o primogênito, significou uma garantia suprema. Aquela voz foi dirigida aos 3 apóstolos e não a Jesus, que já receberam o reconhecimento e confirmação do Pai na época do seu batismo. A versão mais completa das palavras do Pai a Pedro, Tiago e João é apresentada por Mateus. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Além de constituir uma proclamação da natureza divina do Filho, as palavras do Pai foram também decisivas para aquele momento único. Moisés, o promulgador da lei, e Elias, o representante dos profetas, distinguindo-se especialmente entre eles como os que não morreram. Foram vistos administrando a Jesus e sendo-lhe submissos. O cumprimento da lei e a substituição dos profetas pelo Messias foram testificados com a ordem: escutai-o. Uma nova dispensação foram estabelecida a partir daquele momento, a do Evangelho, para o qual a lei e os profetas haviam sido apenas preparados. Os apóstolos não deviam ser guiados doravante por Moisés e nem por Elias, que era a lei religiosa daquela época em que Cristo vivia entre eles, mas por ele, seu Senhor, Jesus o Cristo. Viveriam para Cristo, por Cristo e em Cristo, com toda a honra e com toda a glória, e deveria ser para sempre. Ninguém vai ao Pai senão por mim, deixou bem claro o mestre dos mestres. Tanto Mateus quanto Marcos afirmam que a transfiguração ocorreu 6 dias depois da grande confissão de Pedro de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, ao passo que Lucas menciona um intervalo de cerca de 8 dias. É provável que o período de 6 dias inclua somente o tempo decorrido entre o dia da confissão e o dia em que Jesus e os 3 apóstolos se retiraram para aquela montanha. E que os 8 dias de Lucas incluam os 2 dias em que esses eventos se passaram. Não há aqui terreno para uma alegação de discrepância. A verdade é que Pedro, Tiago e João foram selecionados dentre os 12 como as únicas testemunhas terrenas da transfiguração de Cristo. Haviam igualmente sido escolhidos como testemunhas também de outras manifestações especiais, ou seja, o reavivamento da filha de Jairo, e mais tarde os mesmos 3 foram as únicas testemunhas da noite de agonia que o nosso Senhor passou em Getsemane. Portanto, a transfiguração de Jesus é uma antecipação do esplendor que encherá a noite da Páscoa, celebrada depois com todos eles reunidos num grande encontro. A transfiguração introduz o elo entre o Calvário e a ressurreição, situada antes da paixão e da morte. Prepara-os para a compreensão deste ministério, ou deste próprio mistério que encerra essa transfiguração. Naquele dia, Deus testemunhou que Jesus, humano, divino, era de fato o Messias, o enviado do Pai para redimir os homens de todos os pecados e nos oferecer a salvação, assim como no dia do seu batismo. Também no Tabor, a voz de Deus testemunha a divindade de Jesus. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Meus irmãos e minhas irmãs, a transfiguração constitui uma passagem de ânimo para os discípulos e para todos os cristãos, pois nela manifesta-se a glória de Jesus e atesta que ele é, apesar da cruz que se aproxima, o Filho amado de Deus. Os discípulos recebem assim a certeza de que o projeto de Jesus apresenta um projeto de que vem de Deus, um projeto de esperança. Deus nos concede pequenos tabores ao longo da nossa vida, pequenos momentos de consolação para suportarmos os grandes momentos de desolação,
de tristeza que a vida apresenta. Muitas vezes não temos de imediato aquilo que suplicamos em oração. Os apóstolos que viram Jesus na sua condição de servo não poderão esquecer a sua condição divina e aprenderam a saber esperar o tempo de Deus. A transfiguração de Jesus, anunciada do alto daquele monte, pede: não desanimeis, pois a lógica de Deus não conduz ao fracasso, mas à ressurreição, à vida definitiva, à felicidade. Por fim, pelas palavras de Pedro, os 3 discípulos, testemunhas da transfiguração, parecem não querer descer e enfrentar o mundo e os problemas dos homens e mulheres. Jesus não responde a Pedro, pois sabe muito bem que é preciso descer à realidade concreta do mundo e fazer algo para transformá-lo. Jesus deixa claro que para segui-lo é preciso assumir os mesmos compromissos com o Pai que o Pai lhe confiou. Ser cristão, irmãos, é assumir um compromisso com Deus, que se faz compromisso de amor com o mundo e com os homens. A palavra de Deus nunca nos falta. A palavra divina, escutai-o, o que ele diz. Espera de nós uma escuta atenta à resposta decisiva de compreensão mútua, para entendermos como poderemos nos aproximar do reino dos céus. Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em ti repousar. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Hoje aprendemos que, no percurso da vida, podemos, com fé, realizar o que naquela transfiguração foi mostrada. A redescoberta cada vez mais viva de Jesus constitui um propósito em si. Assim como os apóstolos desceram do monte com os olhos e o coração transfigurados pelo encontro com o Senhor, a liturgia de hoje convida e nos induz a descer do monte, restaurados pela força do Espírito Divino e decidir nossos passos, novos rumos, testemunhando constantemente a caridade, como lei de vida diária e o amor ao próximo com forma de salvação, tendo Jesus como caminho, verdade e vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho, confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos, concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança. Concedei, ó Deus, e a vossos fiéis a bênção desejada para que nunca se afastem da vossa vontade e sempre se alegrem com os vossos benefícios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. As bênçãos de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo estejam convosco, permaneçam para sempre. Ide na paz de Cristo, no poder do Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. É muito bom a nosso Deus do céu provar, mas tu convidas a montanha a
teu reino acontecer. Transfigurados, ó Senhor, em tua imagem, seremos sempre testemunhas da mensagem do teu amor. Muito bem. Primeiramente quero agradecer o compartilhamento que vocês têm feito da nossa Santa Missa em seu lar, enviando para amigos, parentes, as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama. Então, muitíssimo obrigado, porque a cada semana tem crescido as nossas visualizações. Muito obrigado mesmo, que Deus possa abençoar todos vocês que têm esse trabalhinho de compartilhar as nossas missas com outras pessoas. Que Deus realmente esteja contigo nesse momento tão importante em que as nossas visualizações estão crescendo. Até domingo que vem. Uma boa semana de trabalho. Quando nós voltaremos no domingo às 10h30 da manhã com a celebração da Santa Missa em seu lar. A todos, muita paz e bem. Ordem do Pai, este é meu filho muito amado. Sejam felizes, façam que ele vos disser. A humildade, a mansidão e a caridade são estes passos para escutar o que Deus quer. Transfigurados, ó Senhor, em tua imagem, seremos sempre testemunhas da mensagem do teu amor, da tua cruz e tua glória. Que nossos atos resplandeçam tua memória. Toda a verdade no Tabor bem revelada exprime a vida e o sonho do cristão, tomando a cruz em toda a sua caminhada, transfigurando o seu próprio corpo.